Nossa, a palavra é... Yeah. Bom, bom, quero mais uma vez aqui me desculpar aqui com o pessoal. Deixa eu ver, acho que aqui, ok, concordo. Minimizar isso aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar. Só me confirmem que estão vendo. Interromper compartilhamento. Não. Nunca tirei isso daqui. Nunca mais de aula. Deixa eu aqui. Estão vendo a tela, né? Sim. Ok, perfeito. Bom, quero mais uma vez agradecer rapidamente, já que estamos atrasados, então não vou me deter mais muito tempo aqui. Vou tentar ser o mais breve possível, tentar cumprir aí de 20 minutos da nossa discussão. O Dr. Cláudio pediu-me para falar sobre dicas práticas para a realização de investigação científica durante o internato médico. Não é possível a gente ensinar como escrever um artigo científico, um paper, em 30 minutos ou em 1 hora, não é possível. E são treinamentos que levam algum tempo para a gente fazer, porém, é sim possível a gente trazer linhas gerais que podem nos ajudar, que vão com certeza nos ajudar algumas das pessoas que estão aí a nos ouvir, sobre como começar a realizar pesquisa científica de forma mais prática. Bom, não tenho nenhum conflito de interesse. Primeiro, eu queria mostrar para todos vocês, acho que aqui dá para minimizar. Acho que é só aqui que eu fiz. Primeiro, eu queria mostrar para vocês aqui esse site, que saiu uma atualização agora, 2025, e ela acaba, esse site, na verdade, ele ranqueia os pesquisadores a nível do mundo todo. Tá? Ele usa alguns parâmetros, e o parâmetro que é usado aqui é mais o índice H, e acaba ranqueando todos os pesquisadores a nível do mundo. E então, a gente foi dar uma olhada sobre Angola. É possível que muita gente que esteja aqui na live não saiba quem são os pesquisadores em Angola. Existe já uma organização em relação a isso a nível mundial para ranquear os pesquisadores. E a maior parte dos pesquisadores sabem sobre isso. Nenhum dos sites, nem sites, nem empresas que ranqueiam, quer revistas com fatores de impacto ou pesquisadores, nenhum deles é perfeito. Cada um pega uma variável, avalia. Uns pesquisadores podem cair num dos sites, podem ser primeiro e depois podem virar segundo, terceiro, etc. Mas aquele ranqueia de todas as áreas, não só a área médica, certo? Em relação em relação à pesquisa. E quando fui ao Brasil, em 2015, eu comecei então com esses dois pesquisadores aqui, o Dr. Leonardo Miana e o professor Marcelo Jatene, em que eu continuo envolvido com um grupo de pesquisa lá, onde desenvolvemos vários trabalhos, mais de 30 publicações científicas com esse grupo. Então, a gente precisa de um mentor. Não adianta se enganar, não adianta pensar, não, eu vou começar sozinho, vou fazer. Pode fazer, vai caminhar contra trancos e barrancos, vai cair, levantar, etc. Mas vai ser muito mais difícil. Então, arruma um mentor para poder fazer a vossa pesquisa. Tá? Então, aqui tem vários mentores que vocês podem contactar para ajudar no desenvolvimento das vossas pesquisas. Nós estamos a desenvolver em 2025, vamos começar efetivamente com o nosso núcleo de pesquisa cardiovascular de Angola, que é o NPCA, que é no Cardeal, onde nós vamos desenvolver programas de treinamento para a pesquisa. Leva tempo ensinar a pessoa como encontrar artigos nas bases de dados, como ler um paper, como tirar informação útil de um artigo, como gerar um assunto, um tema, como começar a escrever uma introdução, a metodologia, os resultados, etc.
Então, isso é um processo que pode levar um ano ou mais para treinar alguém para estar realmente apto e começar a fazer a pesquisa. Então, nós queremos abrir esse núcleo no intuito também de orientar outras pessoas, tá? E de servir como um mentor, um núcleo de pesquisa que vai acabar servindo como mentor para a pesquisa na área cardiovascular em Angola. É necessário ter conexões internacionais para mentoria. Não precisa ser só mentor, tem que ser o professor Mauer. O mentor pode estar em Portugal. Você pode fazer online. Eu oriento várias pessoas no Brasil. Eu oriento pessoas em outros lugares. O Adilson orienta pessoas no Brasil. E acredito que deve ter pessoas aqui também que orientam outras pessoas em outras partes do mundo. E conexões internacionais são importantes porque acabam refinando mais o nosso nível de pesquisa, acabam nos expondo mais para o mundo, acabam nos colocando em uma rede de pesquisa a nível mundial. Esse é outro exemplo do e-mail aqui da professora Naoga Mucumbi, convidando também para participarmos de um trabalho com os colegas de Moçambique. Não tem som. Rodando. Não se ouve, não tem som. Doutor Valdano, Sim? não tem som. Ah, tá sem som. Ah, eu achei que vocês estivessem com som. Vocês estão sem som. Pronto. Esse é um vídeo onde, para quem não conhece, esse senhor que está ali do lado é um dos maiores, é o maior youtuber do mundo. Cristiano Ronaldo, em tempos, fez uma live com ele. E ele fica orientando o Ronaldo como melhorar mais as lives dele. Ou seja, mentorando o Cristiano Ronaldo e como ele deve fazer. Então, até o Cristiano Ronaldo, que é um cara gigante, com mais seguidores que esse cara, ainda precisa de uma mentoria. Então, é aqui onde eu quero chamar a atenção de vocês sobre a necessidade de termos um mentor, a necessidade de termos orientação. Não adianta se enganar. Todos nós precisamos de um mentor, precisamos de uma orientação. Então, até o Cristiano Ronaldo precisa de orientação. Então, quem dera nós, né? Estamos aqui, que não precisamos de orientação. Então, quer fazer pesquisa, não adianta se enganar. O melhor jeito de fazer é você ter um orientador, tá? O terceiro ponto que eu quero aqui discutir com vocês é sobre a honestidade. Tá? A honestidade científica. Não se pode inventar dados. Não importa se é relato de caso, se é um estudo maior, um estudo observacional diferente de um relato de caso, uma série de casos, etc. Não inventem dados. Você pode se sentir tentado em fazer isso, mas é extremamente importante isso para quem quer fazer pesquisa, tá? Eu quero vos contar a história desse paper. Essa é uma imagem em cardiologia sobre um cisto hepático cardíaco, que inicialmente eu submeti esse paper para a maior revista do mundo, tá? Que é o New England Journal of Medicine. Quase todos os pesquisadores já tentaram em algum momento publicar um artigo no New England, no New England. E, naturalmente, a maioria dos artigos são recusados. De primeira, né? De 24 horas, 48 horas, você tem a resposta do artigo que está recusado. E a maior parte dos pesquisadores esconde, né? Você esconde, recusa, né? Você não mostra a ninguém. Mas, poxa, pela primeira vez o meu paper foi para revisão no New England. Vocês veem que o título do artigo é o mesmo, né? Cardiac Disease, please do not waste time. Aqui do not lost time. Aqui depois sugeriram alterar. Mas o artigo foi para revisão, fiquei super mega feliz já com esse coisa do paper. Aí depois recebo um e-mail
da Brianna. O artigo foi para foi para Major Review, mas praticamente aceite o artigo. Porque eles questionaram algumas coisas, pediram algumas coisitas e tal, mas eu quero chamar a atenção para aquilo que está a vermelho. Eles perguntam-me sobre o diagnóstico, se nós fizemos um teste serológico. E nós não fizemos um teste serológico no doente. Porque o doente, em 24 horas, 48 horas mais ou menos, o paciente acabou indo a óbito. E nós nem tínhamos nem pensado nessa hipótese de fazer o teste serológico. Então eu respondi, e eles já tinham me mandado o paper, não no formato da revista, mas no formato que iria para a produção. Era só eu responder essas questões, eles já tinham me mandado como ficaria o paper. Imagina um sonho, é sonho de qualquer um que faz pesquisa ter um artigo publicado no New England. Eu já não dormia, com taquicardia, imaginando, meu Deus, é o meu paper no New England. É uma imagem de cima do New England, sabe? E aí, quando eu vi essa questão, eu respondi que nós não tínhamos feito. E aí, conclusão, o artigo foi recusado. Tá? O artigo acabou sendo recusado. Então, a questão da honestidade científica é extremamente importante. Eu podia ter mentido. Eu podia ter dito que sim, fizemos, podia ter colocado um teste. É só escrever, gente. Não custa nada. Mas a honestidade científica é extremamente importante, porque você pode induzir a alguém que vai ler o seu trabalho ao erro. Imagina que eu diga que sim, que fizemos o teste, e que, de fato, esse teste didático cardíaco não fosse, de fato, uma hidatidose cística como tal, cardíaca, fosse uma outra coisa, e alguém se guiasse pelo que eu escrevi no paper, e o paper saiu no New England. Então, há uma necessidade importante de sermos honestos. Mais um exemplo aqui de falta de honestidade. Eu sou revisor de algumas revistas, como algumas vocês sabem, e eu sou revisor dessa revista, a revista da Sociedade Mundial de Cirurgia Cardíaca. E eu recebi o convite para revisar um artigo para a revista brasileira, como vocês veem aqui, Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, que eu também sou revisor. E uma semana depois, enquanto eu estava revisando o paper, eu recebo o convite da revista da Sociedade Mundial para revisar um artigo com um título muito parecido. Quando eu vou ver o conteúdo, mudava uma coisinha ou outra, mas era o mesmo artigo. Então, eles submeteram o artigo em duas revistas, mudando uma coisinha ou outra. E aí eu mandei um e-mail para a revista, aqui, para a Virgínia, e mandei para a Virgínia só, na verdade, e eles responderam agradecendo por eu ter avisado pelo artigo estar duplicado, e depois recebi um e-mail de agradecimento por parte, aqui como vocês veem aqui no e-mail, um e-mail de agradecimento pessoal do Martha Jacobs, que era o editor dessa revista. E, naturalmente, esses autores, eles entram para uma lista de pacientes que já não vão conseguir publicar nessas revistas. Qualquer coisa que eles mandarem lá será duvidosa. Então, há uma necessidade, sim, de sermos muito honestos quando se trata de fazer pesquisa, certo? Outro ponto importante é a resiliência. Você pode começar de forma simples, você pode fazer sob orientação, você pode ser muito honesto, mas você precisa ser resiliente, tá? O que eu quero falar sobre resiliência? Você pode escrever bem, mas seu artigo não ser aceito na revista que você submeter, por várias razões. Ou por escolher uma revista, ou porque eles não querem mesmo o teu paper. Até podem dizer, o teu artigo está muito bom, mas não adiciona nada na literatura, e etc. Mas não podes desistir, tá? Por mais que a gente escreva e faça, a gente não pode desistir. Eu trouxe aqui esse exemplo. Vocês veem aqui, esse é um sistema de submissão. Eu fiz vários prints do sistema de submissão da revista canadense de cardiologia, e de várias submissões que eu e o Dr. Humberto já fizemos. Você vê, desde 2014, rejeitado, 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 rejeitado. 2016, 2014, 2016, aqui tem alguns, aqui ó, 2016, 16, 17, tudo rejeitado, 18, 19,
19, 19, 20, 21, 21, 21, aqui 2023, 2023, ó, e aqui em 2022, finalmente a gente conseguiu um artigo aceito. 2024 ainda temos artigos recusados. Então, mesmo que você escreva bem, mesmo que te orientem bem, é possível que o teu artigo seja rejeitado, mesmo você sendo já um pesquisador com muitos artigos. Então, para os nossos internos, eu quero deixar essas dicas aqui. Primeiro, simplicidade. Não pense em fazer eu quero escrever uma coisa que vai mudar o sistema público de saúde, ou quero fazer um artigo que vai mudar. Não. O dia a dia, aquilo que você vê no dia a dia. Você pode fazer um trabalho descritivo, criar uma base de dados e fazer um trabalho a partir dos doentes que você atende, aferindo a pressão arterial, medindo alguns parâmetros antropométricos nesses pacientes. Você pode fazer um trabalho com esses dados. Pensa simples primeiro, para depois ir crescendo e pensar de forma mais complexa. Segundo, procure alguém que já escreveu alguma coisa, que já publicou alguma coisa, que tem alguma experiência em fazer alguma coisa. Eu hoje, por exemplo, quando oriento os meus alunos do Brasil, tenho cada vez menos trabalho, porque já existe um grupo que trabalha comigo desde 2021, desde 2020, na verdade, na pandemia, 2020, desde 2020, início de 2021, aí 2021, então já tem alguns que já têm alguma experiência, alguma mão, então eu já mando para eles. Então, para mim, chegam coisas mais refinadas, cada vez temos menos tempo. Então, precisam procurar alguém para orientá-los e ajudá-los a dar os primeiros passos. Terceiro, sejam honestos. Se não sabe, diz não sei. Se não fez o exame, tem que dizer que não fez o exame. Ou tem que arrumar um jeito de não se falar daquele exame. Ou se aquele exame for extremamente importante, você tem que dizer de fato. E não desistam, porque não é o primeiro artigo na primeira submissão que provavelmente não será aceito. Tá? Então, eu quero aqui também aproveitar o momento que tem bastante gente aí para falar do nosso próximo evento, que será em março, que é o Conclave, onde a gente vai falar sobre o lema diagnóstico precoce e prognóstico melhor, onde teremos uma semana de despiste de doenças reumáticas numa escola pública, e faremos também uma semana de mutirão de cirurgia cardíaca, 4 cirurgias por dia em crianças com doenças reumáticas, e depois no final de semana, no dia 29, com cursos pré-conclave. Depois vamos ter uma corrida na Marginal, aqui alusivo à doença reumática. E então, no dia 31, teremos a nossa discussão com convidados que virão dos Estados Unidos, da Itália, da Moçambique, Uganda, Costa do Marfim, África do Sul, Gana. Então, teremos bastante gente aqui para discutirmos sobre estratégias de diagnosticar precocemente e para termos um prognóstico melhor. Muito obrigado pela vossa atenção e vamos então à nossa discussão. Para de partilhar aqui. Está me ouvindo aí? Sumiu todo mundo? Doutor Cláudio? Sim, sim, Ok, o condutor já muito está bem. comigo. Já estou dentro. Excelente apresentação, doutor Valdano. Penso que foi bastante sucinta, objetiva. Eu tenho aqui algumas considerações, mas antes de as fazer, vou passar a bola primeiro para a plateia. Vou abrir aqui o chat para ouvir. Pronto, há muitos elogios, aula magna, esse homem é forte, brilhante, como sempre, prof. Deus abençoe e dê sempre cada vez mais sabedoria. Portanto, só algumas palavras de incentivo, não há assim nenhuma pergunta para já. Então, eu vou dar a oportunidade de alguém poder colocar alguma questão, mas atenção, temos que ser mesmo muito, muito
objetivos. Nada de devagar, nada de contar a história desde que era criança. É questões muito práticas, muito objetivas, ok? Então, não sei se alguém que queira falar pode clicar na mãozinha, não é? Levantar a mão e depois o Dr. Cláudio abre o som. Porque... Ou então, Dr. Daqui Cláudio, é uma melhor hora. abrir o som geral, Peço assim. desculpa, sim, sim, já vou abrir. Tem uma Ok, pergunta no chat. ok. Boa noite, doutor Valdano. Realmente é muito difícil começar. Contudo, como posso escolher a revista certa? É a questão da Mônica Cardoso. Certo. Muito obrigado, Mônica, pela questão. Essa é uma parte final do processo da pesquisa, porque para você definir, eu acredito que para fazer essa pergunta já deve ter o paper escrito, né? Para poder definir a escolha da revista. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer para escolher a revista é saber os escopos do que você escreveu. Por exemplo, eu não posso escrever sobre hipertensão arterial, quero falar sobre hipertensão arterial. O meu paper é sobre perfil epidemiológico dos pacientes com hipertensão arterial no Hospital do Prenda. E aí, a revista que eu escolho para submeter o meu paper, eu escolho a revista de oncologia. Revista Brasileira de Oncologia. Obviamente que vão recusar o meu paper. Então, eu tenho que escolher a revista, primeira coisa, que está dentro do escopo daquilo que eu escrevi. Por exemplo, posso submeter em revistas de cardiologia, em revistas de medicina interna, em revistas de saúde pública. Então, é a primeira coisa que você tem que fazer, certo? O escopo. Segundo, dentro das revistas que estão dentro do escopo, tens que ver o impacto daquilo que você escreveu. Tem que ser mais ou menos correspondente com o impacto da revista. Eu escrevi sobre hipertensão arterial, perfil epidemiológico dos pacientes com hipertensão arterial que ocorre ao Hospital do Prenda, o meu tamanho amostral de 20 doentes, e eu quero submeter numa revista de medicina interna ou uma revista generalista como New England Journal of Medicine. Quer dizer, é uma revista, a revista com maior fator de impacto no mundo, onde eu quero meter esse meu paper, que vale o que vale, mas não é para isso. Então, a gente tem que saber medir onde a gente vai submeter o nosso trabalho, certo? O fator de impacto da revista tem que ser mais ou menos correspondente ao que você escreveu. Então, é muito difícil você, por si só, definir isso. É aí onde entra o papel do teu orientador, que tem mais experiência, que viu mais, que já apanhou mais, que já sofreu mais, que ele vai poder te dizer que a melhor revista aqui para fazer eles é essa. Para submeter eles é A, B, C e D. E geralmente, quando a gente está escrevendo um paper, quando está no meio, a gente já tem mais ou menos ideia qual revista a gente vai submeter. Certo? A terceira hipótese, a terceira variável para você considerar quando vai escolher uma revista, eu, particularmente, agora já são coisas particulares, eu olho o formato do PDF da revista, se me agrada ou não, como é que o meu artigo vai aparecer. Eu olho a ver o tempo de resposta da revista. Tem revistas que demoram 6 meses, 8 meses para responder. Então, o meu amigo Adilson aí já teve artigo que demorou 1 ano na revista para ter a resposta. Eu tenho um artigo agora numa revista brasileira que está há 7 meses e eu não tenho a resposta. Então, geralmente eu olho para revistas que têm um tempo curto, que demoram 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas para responder, certo? Então, essas são algumas coisas que a gente olha para escolher a revista. Muito bem, doutor Valdano. Queria só ler aqui algumas aqui no chat. Aqui a doutora... Epa, isto já encheram isto ainda agora. Vocês estão mais rápidos, estão muito rápidos. A doutora Visé Preciosa diz, doutor Valdano, sempre correspondendo às expectativas. A doutora Filomena Coelho, muito obrigada pela apresentação. É raro ver este tema abordado com tanta franqueza. Parabéns, muitos êxitos. O Ernesto Munga, muito boa noite, doutor Valdano. Agradeço pela apresentação. Para mim, considero este ato um ponto de partida. Estou mesmo sem pernas para começar a marcha, mas tenho vontade
de pesquisar, iniciar a pesquisa no meu hospital. A Marília La Salete. Gostaria de saber se realmente é possível de sair do zero para a publicação. Por vezes temos ideias, temos os doentes, temos a simplicidade, somos honestos e resilientes, mas a publicação não sai. Depois, outra sugestão, gostaria que nos próximos webinars que nos brindemos passo a passo uma pesquisa observacional, descritiva, como começar, onde começar, amostras, métodos a utilizar. Eu estou, doutor Valano, está a apanhar, não é? Já tem duas Tô. questões aí. Depois Ok. outra, boa noite, muito obrigado pela aula, tenho uma dúvida. Quais são as principais páginas que o doutor recomenda para investigar, além da Google, do Google Acadêmico? PubMed, Pedro, quais recomendaria? Uhum. Ok. Bom, eu quero agradecer a todos pelas questões também. Ahm, a Marília Lacalete, não vou responder, vou responder amanhã. É minha residente? Ela me pergunta aqui. Já viu isso, professor Mal? Estou a brincar. Marília, é o seguinte, tem resiliência, tem simplicidade, tem honestidade. A grande questão precisa começar. Está faltando um mentor. Então, o mentor não é em pesquisa. As pessoas não andam atrás de ninguém. Eu não sei, né? Como é que foi contigo, professor Mauro? Que andaram à tua atrás para... Mauro, vem aqui, escreve. Mauro, senta. Mauro, faz. Você tem que ir atrás da pessoa. Eu apanhei muito com o doutor Humberto. Andei muito atrás dele. E quem conhece o Humberto sabe. Então, eu apanhei muito. Tá? Apanhei muito da mão dele para isso. Não precisa apanhar, mas precisa ir atrás. E dizer assim, eu quero, me ensina, senta aqui. Então, o que está faltando é a mentoria. E já juntando essa questão da Marília e a outra questão de fazermos um outro webinar, pronto, aqui já é a responsabilidade da Multiperfil, não é nossa. Nós temos um curso que é do zero ao artigo. O nome do curso é justamente do zero ao artigo. Essa é uma mentoria que a gente vendia, não é de graça, tá? Mas a gente vende, pode dizer vendia, porque não estamos a vender por enquanto, não tem tempo, está com pouco tempo. Mas a gente vendia online, existe até inclusive online na Hotmart, a gente vendia, durante um tempo vivemos um pouco à base disso no Brasil, dando essa mentoria, fazendo essa mentoria. E fizemos aqui em Angola também alguns hospitais, o Hospital Militar, o Hospital do Prenda e tal. O que são pelo menos 10 semanas que a gente dá de curso para você sair do zero até ter o artigo. Tá? A gente ensina desde como ler e interpretar artigo, como escolher um tema, como escrever a introdução, como escrever a metodologia, como escrever o resultado, como fazer a conclusão, como escolher a revista, como submeter o paper, como tudo, do zero ao paper. Tá? A gente ensina todo nesse treinamento. Então, em breve, nós faremos esses treinamentos, mas a gente pode se comprometer aqui de dar alguma aula também, talvez de como escrever um relato de casa, explicar para alguém aqui, dar uma aula aqui com o Dr. Cláudio, se quiser, a gente pode montar uma aula e ensinar do zero até ter um relato de caso escrito, que também seria interessante, a gente podia dar esse conteúdo de graça. Não sei se é muito perfil paga, tem dinheiro para pagar, nós também precisamos de dinheiro, então seria muito interessante, mas a gente podia dar uma aula sobre isso aqui. Muito bem. Temos mais aqui algumas questões, nomeadamente... Desculpa, professor Mauro. Ah, Tem outra questão que eu não respondi, que eu lembrei agora, que é sobre outros sites para pesquisa. Na verdade, assim, não deixa de ser um site, né? É um site. Mas, na verdade, são bases de dados, tá? Esse é o termo certo que se usa, base de dados. Quer seja o PubMed, o Google Acadêmico, tem vários. Web of Science, tem Cochrane, tem Embase, tem Cielo, tem um monte, tem várias bases de dados. Então,
você, na verdade, o que você precisa saber? Dominar pelo menos uma, muito bem, tá? Tem que dominar uma. Como fazer a tua busca, como encontrar o que você precisa. Estou fazendo muita publicidade no nosso curso, mas no curso que a gente dá, a gente também ensina como encontrar um artigo de forma simples e rápida. Tá? Então, a gente também pode dar uma aula aqui, assim, já estou vendendo, para dar muitas aulas de graça aí, Cláudio. A gente pode dar uma aula de como buscar artigos na base de dados também, rapidamente. A gente ensinar como usar uma base de dados. Então, você não precisa dominar 10, 15, você precisa saber bem uma. Tá? Ok. Mais aqui algumas questões. Boa noite, professor. O ambiente de trabalho é importante para uma boa pesquisa? Segunda questão. Boa noite, doutor. Obrigado pela apresentação. É da Cíntia Reis. Foi muito claro. Gostaria de saber a sua opinião sobre os estudos de perfil clínico. Ouvi um outro pesquisador que, como não sendo de tanta qualidade para a obtenção de título de especialista. Obrigado. O Sadi Domingos. Boa noite, doutor. Grato pela apresentação. Para quando a criação de revistas angolanas de formas a instigar a investigação local, especialmente para médicos internos, para depois galgar níveis internacionais? Boa noite, doutor Valdano. Excelente Acho que é apresentação. melhor responder, não vou esquecer. Não, são muitas questões. Não. Não, Acho que é melhor responder. Ou não. não, O que é que manda aí? não, esse também é só já um comentário. Excelente apresentação, mais webinars como esse, onde possamos aprender passo a passo. Gratidão. Boa noite, doutor. Muito obrigado. Submeterei um relato de caso para começar. Muito obrigado pela mentoria. Ok, doutor Valdano, força. Ok. Só, Então, é só para dizer que o interesse é tanto que em vez de diminuir, ainda aumenta mais o número de participantes. É verdade, atingimos 100, mas fica aí 99, 100. É incrível. Geralmente, depois eu já participei em vários webinars, depois as pessoas todas começam a bazar. Neste, nada. Aqui estão em pedra e cal e só faltam 7 minutos para as 21. Doutor pois Valdano, é. força. Então, isso significa que temos que fazer uma outra, doutor Cláudio, para ver aí na vossa agenda super mega lotada, da gente, assim, pelo menos como pesquisar na base de dados, ou como escrever um relato de caso, coisas assim, a gente discutir. Ou como não escrever um relato de caso, também seria interessante, o que não fazer, né? Em relação às revistas, já existem revistas angolanas, inclusive nós somos editores nessa revista, o professor Mauer também é editor, né? Nessa revista, na Hacker. Infelizmente está meio adormecida, em coma profundo. Sim, sim. Então, nós estamos existe a Hack, que é a revista angolana de ciência e saúde, que é sediada no AMBO. Os colegas do AMBO fazendo um trabalho bom, mas fica difícil a alimentação da própria revista, porque quando a gente escreve uma coisa muito boa, a gente não quer mandar para lá. O professor Mauer está sempre publicando lá nas outras revistas internacionais. Quando a gente escreve uma coisa interessante, a gente quer que o mundo todo veja. Enquanto a nossa revista for pequena, isso também limita um pouco os pesquisadores. Mas é muito bom para os internos, por exemplo, a gente treinar os internos. Mas só quando a gente treinar o interno, a gente vai querer primeiro tentar lá fora. Mas é assim o mundo todo, né? Mas já existe a Hack, existe a revista que ainda não é formato digital, pelo menos até onde eu saiba, da Indiama. Não sei se é formato digital ou não, mas acho que não. Né? Já está indexado. Pois é. Então já tem DOI e tudo, etc. Então, importante. Sim, senhor. Então tem a revista da Indiama, tem a revista Hack. Acho que são essas duas que eu conheço, que são assim que são revistas de fato. Existe alguma intenção de outras, mas que ainda não são bem revistas. A outra questão, várias questões agora. Olha, era sobre o estudo de perfil clínico, se são de baixa qualidade ou sim, não. Isso é interessante. Sim, não é que é de baixa qualidade. Todo o estudo retrospectivo, ele tem menos qualidade do que o estudo prospectivo. A linha geral é isso. Se você fazer um estudo retrospectivo para dizer que 3 tiveram hipertensão, 2 não tiveram, 1 teve, 1 não teve, outros 3 eram, 3 não eram, ele acaba tendo pouca relevância, tá? Para alguma publicação internacional, alguma coisa parecida, mas para uma avaliação metodológica de alguma coisa que você faz
para obtenção de título. Não existe uma exigência como tal sobre isso. Eu penso que não deveria ter. A exigência seria sobre o método usado para fazer. Então, devia-se pensar mais, olhando mais para a metodologia utilizada, se o candidato a especialista aprendeu a fazer metodologia ou não, e não sobre o conteúdo propriamente dito. Obviamente que é interessante estudar outras coisas. Acho que existe desde os tempos primórdios, acho que quando a gente vai revisar as monografias todas, todo mundo quer estudar perfil epidemiológico, todo mundo quer estudar atitudes, práticas e não sei o quê, quer estudar as mesmas coisas. Talvez é uma tendência em querer fugir um pouco da mesmice, porque todo mundo faz as mesmas monografias. Todo mundo faz perfil epidemiológico dos doentes, perfil. Então, talvez a ideia é mais fugir, mas não é errado. Não é que seja disso. Não tem a qualidade para você publicar numa revista grande, dependendo do que você estudar. Por exemplo, a gente estudou perfil cardiovascular dos funcionários da clínica Girassol. A gente publicou numa revista muito boa. E um artigo que tem 30 citações na literatura. É sobre perfil. Entendeu? Mas depende de como você vai estudar. Nós fizemos uma estatística inferencial, estudamos quase 800 funcionários da clínica, então medimos glicemia, hipertensão arterial, circunferência abdominal, e etc, de 800 pessoas, e fizemos uma estatística inferencial. Não somamos só 1 mais 1, 2, não sei o que, aqui fizeram 3, 2, né? Aí perde o peso. Entendeu? Depende de como é que você vai trabalhar os dados que você tem. Muito bem. Então, nós vamos. Não sei se tem mais alguma questão que eu não respondi. Faltam 2 minutos para as 21 horas, também não convinha passar mais. Desculpa, teve uma questão sobre ambiente de trabalho que influencia. Como ambiente de trabalho, como? Se você tem briga com o professor Mauer, a pesquisa não sai bem, ou às vezes eu ter um diretor de serviço que também não estimula, que sobrecarrega os internos com muita parte clínica e não dá a possibilidade de fazer investigação. Se calhar nesse sentido, não é? Doutor Valdano? Sim, tá me ouvindo? Alô? Força. Pode falar. Falando assim, a Marília vai dar razão a ti, vai dizer que eu estou sobrecarregar muito eles, por isso é que eles não estão conseguindo fazer pesquisa, entendeu? Na verdade, o ambiente fim de semana. Hoje, tem um sábado e domingo para isso. Trabalha todos os dias, na semana não tem tempo. Pois é, mas na verdade, o que é, assim, o colégio de cirurgia cardiovascular, de cirurgia torácica e vascular, que é o angolano, ele existe no final, seja publicado um artigo, tá? Na sua apresentação de trabalho. Que a gente colocou como exigência lá, é publicação de um paper. Então, eles vão ter que publicar. A segunda coisa, eu estimulo bastante, eu não sei se tem mais serviços em Angola, assim como o nosso, quem visita o nosso serviço, na entrada da nossa UTI tem um quadro, uma lousa, para ficar mais claro, onde tem várias informações do serviço. Não é escala quem está de plantão à noite, não. Lá tem 3 colunas. Uma, programação cirúrgica, volume cirúrgico, que nós estamos fazendo, anual, mês a mês. Aparece lá o volume cirúrgico mensal, aparece a mortalidade, aparece nossos targets do ano. Depois aparecem os congressos onde nós iremos, os trabalhos que já foram aprovados para congresso, temos as publicações científicas, quer dizer, eles têm estímulos já, mas mesmo assim os meus internos não escrevem, mesmo com estímulo. Eu ainda escrevo os papers com o nome deles. Alguns deles têm o nome do PubMed, que eu escrevi o paper e tem o nome deles. O trabalho deles muitas vezes é o quê? Que também faz parte. Fazer a foto, encontrar a tomografia do doente X,
preencher a base de dados. Nós temos uma base de dados com mais de 40 variáveis. Tem muita informação. Então, é um dos trabalhos. Agora, eles precisam se esforçar mais nesse sentido para começar a fazer pesquisa. Bom, já passou não sei. Olha, eu queria só, para terminar, não é? Dar um testemunho meu. O meu primeiro artigo a solo, por assim dizer, foi um caso clínico. E foi um caso muito interessante que aconteceu no serviço. O meu chefe não era muito de publicar, mas dava-nos toda a força e incentivava-nos. E sabem para onde é que eu enviei a minha primeira publicação? Foi para a revista da Clínica Sagrada Esperança, que na altura era só em papel. Olha Depois só. de muitos meses lá lutar com o professor Catumbela, lá consegui publicar o meu primeiro caso clínico. E depois foi o meu primeiro trabalho original também, foi na Clínica Sagrada Esperança, que não tinha fator de impacto nenhum, não era indexada na altura, e foi assim que eu comecei. E vocês sabiam que agora, esses mesmos coisas, agora já estão indexados, já tem, até tem EDO e tudo, esses mesmos Olha só. artigos. Então, Olha há só. que começar, onde vocês estiverem, há casos, todos os dias vocês pegam em casos muito interessantes. Eu fico pasmo que vejo casos super interessantes, as pessoas a verem, a deixar passar. Eu não, olha, eu agora parece que tenho um sino. Quando vejo um caso interessante, imediatamente começo logo a fazer fotos, a tirar notas, e é assim que tem que ser, tá bom? Comecem com as coisas simples, tal como o professor Valdano disse, simplicidade, casos clínicos, comecem. Depois é que vocês vão começar com a estatística do serviço, fazer estudos, aquele tal, o estudo retrospectivo, o estudo de perfil clínico, não é problema nenhum. É assim que nós começamos a ganhar mão, a ganhar músculo, e aos poucos vamos galgando. Até que um dia, olha, já estamos na Lancet, e pela quarta vez Exatamente, na Lancet, exatamente. Como é com que se chega trabalhos aí? colaborativos. Então, isso não é de um dia para o outro, não caiu assim de paraquedas, não. Teve Exatamente. um início lá atrás, ok? O professor Valdano apresentou um ranking Sim, 2025. Eu queria dizer que eu fiquei um bocadinho, fui lá ver porque o meu nome não estava onde estava. Os sim. primeiros dois indivíduos, as publicações não lhes pertencem. O primeiro, aquele da Universidade Olha só. Católica, se for ver Aham. no Google Acadêmico, nenhuma publicação é dele. Eu não sei porque carga d'água, ele é de direito e a maior parte das publicações tem a ver com sono e não sei o que. Eu fui ver, aquilo, o nome é similar e começou a entrar para o Google Acadêmico como dele. Isso. Esse é um dos Portanto, problemas aquele da língua estudo, portuguesa. o primeiro e o segundo, posso já vos dizer que não são verdadeiros. O terceiro, o professor Chivanga Barros, sim senhor, esse é, e a Sim, sim. professora Esse é Anabela, então, pesquisador. eles são grandes Sim, pesquisadores. sim. Esse Epá, é e eu pesquisador. então fui tentar me inscrever na tal página para perceber porque é que eu não estava na página. Neste momento, eu sou, pronto, isso aqui não é por vaidade, mas sou Não, mas o também se deve indivíduo mais falar. Aqui tem um citado, fórum para isso mesmo. sou o indivíduo mais citado em Angola. Eu tenho mais de 3.000 e tal citações, sou o mais Citações. citado. Certo. E não, quer dizer, fui ver, então me inscrevi na página tal, no final estava a cobrar-me $30. Eu disse, olha, vão lá para o outro lado, Olha, isso para não cobra, eu nunca me inscrevi nisso. epá, não sei, só sei que Inclusive, eu eu estava tentei comentando, hoje e estava cobrando hoje eu $30. estava comentando com o Adilson. E eu falei, pô, mas assim, realmente tem algumas coisas aqui que não estão muito bem claras. Eu não encontro pessoas aqui como Humberto, por exemplo. Não Sim, encontrei. eh, falei do Sou Capingana, não encontrei. Não encontrei. Realmente não encontro algumas coisas aqui, mas o que, que se passa com esse negócio aqui? É meio esquisito. Tal, pois, mas não pronto, percebi, mas é um alguns ranking, critérios aí não pronto, tem as estavam suas bem claros. falhas e etc. Mas Não são pronto, bem isso claros, isso não é não problema, isso pronto. não é problema. Mas, Então, para terminar mesmo, eh, eu gostaria também de destacar o seguinte, de tudo o que foi dito, uhum. relativamente à pesquisa, nos benefícios da pesquisa científica no internato médico. Eh, há, a pesquisa científica permite que a medicina avance, não é? Eu disse isso no início. Eh, sem ela, a saúde
ficaria estagnada. E a medicina, na atualidade, chegou ao patamar que ocupa hoje porque houve investigação científica. Sem investigação científica, não haverá avanço do conhecimento, não haverá melhoria da qualidade de vida do ser humano. Então, toca investigar, comecem onde estiverem, não pensem em coisas grandes, conforme disse o Dr. Valdano, simplicidade. Simplicidade, vamos começar, pessoal. Há muitos núcleos, aquela questão da mentoria. Nós temos um grupo, que depois quem quiser pôr depois, que é o grupo Pesquisa Científica, que é um grupo que tem vários médicos e investigadores da comunidade da CPLP, vamos assim dizer, e que ajudamos mesmo a dar os primeiros passos na escrita, principalmente dos casos clínicos e assim. Então, um beijo a todos. Até uma próxima oportunidade. Não sei se eu vou passar a bola para o Dr. Cláudio, não sei se ele tem mais alguma informação para dar, não é? A atividade é do Departamento de Pós-Graduação da Clínica Multiperfil. Então, Dr. Cláudio, não sei se tem alguma coisa a dizer, não sei se ele está ativo ou não. Estou aqui. Ok, estou aqui. Ok, força e muito obrigado pelo convite. Ok, nós é que agradecemos uma vez mais ao professor Mauer e ao professor Valdano por terem acedido, né, a este convite. Duas pessoas que realmente dispersam comentários em relação a isso. Foi uma sessão brilhante, extraordinária. Só pecou, né, pelo tempo exíguo que temos para tal, mas da nossa parte, mesmo sem pagar, Valdano, mas da nossa parte podemos sim fazer a parte 2 se vocês concordarem. Uma das sugestões foi e ser mais no sentido de passo a passo, escolher ou um caso clínico ou alguma coisa mais do ponto de vista de epidemiologia que seja, né? Também não vamos ter muito tempo, não seria um curso. Se vocês concordarem, podemos fazer a parte 2 aí podíamos fazer em simultâneo ao vivo no YouTube para permitir que tivesse mais gente também porque se chegamos a ter quase 50 pessoas na sala de espera, né, que não entraram, então se calhar fazíamos em simultâneo a gravação no YouTube e os que não conseguissem entrar no Zoom poderiam acompanhar pelo YouTube. Da nossa parte, teríamos total abertura para fazermos a parte 2. O que é que vocês acham? Bom, da minha parte, eu já mostrei minha disponibilidade. Aí depende do auditor, né? Ou da audiência, né? Se o pessoal quiser, a gente pode programar aí, a gente arruma um tempinho, Tá bem, mais uma então, hora para a gente discutir. se assim for, professor Mauer, certo? Aqui a audiência está a dizer que queremos muito. Tá bem. Então nós depois vamos acertar, né, as datas, os horários e depois vamos partilhar, né? Então realmente também tinha coisas para dizer, mas que ela falamos na parte 2, mas vou deixar um spoiler, que ela vocês estão a olhar aqui hoje para o professor Dr. Valdano. Por alguma razão eu hoje voltei muito no tempo. É alguém que eu já conheço há muito tempo, há Mais de muito 20 tempo anos. mesmo, e realmente é caminhando que se faz caminho, como dizem, né? Então, isso que ele falou de correr atrás, de ser sempre muito tenaz, muito teimoso, muito desbravador, é algo que ele tem desde sempre, desde muito cedo, não é? Lembrei-me quando ele estava a preparar a monografia. Eu já havia terminado, né? Tava aqui a Sim, sofrer sim, no sim, internato, no sim, sim, multiperfil, né? Na altura eu estava enviando, ele ia para lá para tentar ter umas dicas, uma ajudinha. Então, eu sim. ficava sempre Como preparar PowerPoint? Eu fui à casa, exatamente. professor Mauro, E eu eu fui à casa do Dr. Cláudio. Em Viana, explicação, vai. Quando encontrar uma senhora aí, não sei o que, vira à esquerda, vira. Fui para aprender como fazer animação no PowerPoint. veja só. Ou põe aqui, põe ali, não sei o quê. Então as pessoas têm que ir atrás, têm que correr. Não tem como ser diferente. Eu fui correr atrás. Fui bem lembrado, olha só, Por muitos acaso anos lembrei-me atrás. disso. Então, não se chega onde ele chegou, onde o Dr. Samuel chegou e temos outros exemplos também por cá,
Não é porque, de repente, como eu brinco, né? De repente tem um título de especialista, de repente tem um título de mestre, ou de doutor, recebe poderes para poder fazer, não é? Não é isso, é mesmo o caminho. Então, que ninguém se iniba, use, eu sei que o internet tem seus desafios também, limitações, mas tem muitas oportunidades para a publicação, principalmente os relatos de caso. Então, muito obrigado pela participação de todos, pelos que ficaram aqui até o momento, e vemos então na parte 2, tá bem? Uma boa noite a todos, bom Bom, apetite aos que um vão jantar. abraço. Valeu, Cláudio. Força, tamo Obrigado, junto. professor Mauer. Obrigado, um Um abraço abraço. aí. Tchau.